boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com Felipe Ferreira apresentamos Você com Dinheiro, o programa de mercado financeiro e fundos de investimento aqui na BMC News. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer dividir a bancada aqui com você. E qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje, Felipe, vai ser estruturas societárias complexas. E vamos começar com uma estrutura societária do BNDES. Você não vai me perguntar por que eu escolhi o BNDES? Por que você escolheu o BNDES Participações, não é isso? Exato, BNDES Participações. Por quê? A gente teve a eleição ontem e eu acho que um tema propício a ser discutido é o papel do Estado na economia. E sem dúvida, eu acredito que os nossos telespectadores concordam, o BNDES presta um serviço, não sei se em grande medida ou pouca medida, tendo participações relevantes em outras sociedades. É claro que isso depende de uma visão de mundo e aqui a gente não discute política, né? A gente nunca entra em política. Mas, de qualquer maneira, existe um impacto econômico por conta da participação e a influência maior ou menor do BNDES Participações na economia brasileira. Por quê? Porque ele compra participações e muitas vezes as participações são relevantes. Uma maneira de enxergar as participações do BNDES é verificar como o BNDES divulga as participações que ele possui. A outra maneira é verificar como que as empresas investidas divulgam os seus sócios. Qual jeito você prefere de ver, Felipe? Sem dúvidas, ver como as empresas divulgam seus sócios. Até porque eu vou encontrar as participações mais relevantes. E mais granularizadas. Qual é, Felipe, o documento que a gente usa para fazer esse estudo e trazer essa informação em primeira mão aqui para os telespectadores da BMC? O formulário de referência. Aqui no Brasil, a gente tem esse documento que ajuda bastante a compreender, absorver essas informações sobre governança corporativa. E esse formulário de referência, ele é publicado como? Uma vez por mês, uma vez por ano? Como é que é? Não, sempre que a empresa tem alguma alteração na sua estrutura societária, ela é obrigada a reportar esse documento com a atualização. Então, você consegue capturar, inclusive, informações que saíram ontem no formulário. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando a estrutura societária do Pão de Açúcar, né? Então, eu consigo ver pelo formulário de referência. Esse formulário de referência do Grupo Pão de Açúcar, na Companhia Brasileira de Distribuição, para ser mais exato, ele é do dia 12/9/2022 e ele mostra, por exemplo, que o principal acionista com uma participação direta na Companhia Brasileira de Distribuição é a Wilks Participações. Essa informação a gente não obteve pela Wilks, a gente obteve pela Companhia Brasileira de Distribuição, que disse que a Wilks tem 34% do capital votante, quase 35%. E pelo formulário de referência também daria para ver quem é o dono da Wilks. É a empresa chamada Sergisor, é de origem francesa. E depois a gente consegue ver quem é o dono da Sergisor, que é o Casino, né? E o Casino tem 100% desta companhia sediada na França. Exatamente. E aí você tem uma concorrente do Grupo Pão de Açúcar, que assim podemos dizer, que é a estrutura da Americanas, né? Que também tem uma estrutura super particular, que chega em nomes conhecidos do mercado na sua última linha, né? Mas quando você vê a estrutura em primeira versão, você não consegue dar nenhum palpite. Muitas pessoas não sabem quem está por trás do Grupo Americanas, né? Vou tentar narrar, como se eu queria ser narrador de futebol para narrar o que eu vou falar agora, mas eu não vou conseguir. Vou dar um exemplo. Americanas, ticker AMER3. Quem tem 58% do capital está com outros, que a gente poderia considerar esses 58% da Americanas como se fosse o free float, certo, Felipe? Perfeito. Se eu conversasse com o RI da Americanas, talvez ela não considerasse, ou ele não considerasse, tudo o 58 como free float. Mas nós externos, a gente falaria, o free float é esse outros aqui, 58% do capital da Americanas. Mas vamos lá. Principal acionista da SV Lame depois do outros.
principal acionista da Americanas, depois do Outros. Uma empresa chamada SV Lamy, com sede onde, Felipe? Onde você acha que essa SV Lamy tem a sede? Vou chutar, eu não vou ver aqui, eu vou chutar Luxemburgo. Luxemburgo, acertou. Agora vamos ver quem é o dono da SV Lamy. É a BRC SARL, com sede em Luxemburgo. Então, de novo, vamos voltar aqui só para o nosso telespectador não se perder. O principal acionista da Americanas, participação direta, SV Lamy, com sede em Luxemburgo. Quem é o principal acionista da SV Lamy? A BRC SARL, com sede em Luxemburgo de novo. Quem é o principal acionista dessa BRC? É a Maniro Limited, com sede nas Bahamas. Quem é o principal acionista dessa empresa com sede nas Bahamas? Stichting Impar, com sede na Holanda. Quem é o principal acionista? Precisa ser narrador de futebol, que é Stichting Enable, com sede na Holanda. Depois Impar Wolf, com sede na Holanda. E depois Jorginho. Paulo Lemann. Ou seja, o Jorge Paulo Lemann colocou umas 5, 6 offshores entre ele e a companhia. Felipe, por que isso? Claro, a gente queria convidar o Jorge Paulo Lemann. Jorginho, você está convidado para dividir a bancada aqui conosco na BMC News TV. Mas, Felipe, por que o Jorge Paulo colocou umas 6 offshores entre ele e Americanas? O grupo, né, ele, o Beto Scupira, o Marcel Teles, tem tradicionalmente essa estrutura de capital muito também pela forma de você garantir o controle sem ter que comprar propriamente 51% da companhia. Então imaginem o seguinte, pessoal, se você tem uma estrutura de capital com uma controladora com 50% do capital dessa empresa operante, você compra 50% do capital dessa controladora através de uma outra empresa e assim sucessivamente. Então, conforme essa pirâmide vai crescendo, você consegue, com um capital cada vez menor, manter o controle daquela companhia, né? A mesma estrutura foi usada, por exemplo, para o controle, a atual estrutura de controle da Ambev, que é a principal companhia do grupo, né? Então, qual que é a grande sacada? Você consegue ter 50% mais uma das ações e ir subindo a estrutura de capital, mantendo o controle com pouca participação econômica. Então, esse tipo de estrutura é muito usada para isso e além, é claro, de você conseguir compor formatos fiscais mais robustos e criativos. Um problema que eu acho que essas empresas possuem na hora de montar essas estruturas societárias complexas é ideia para nome de offshore. Então, eu vou pôr aqui algumas offshores que estão entre Americanas e o acionista final. Então, quem são alguns acionistas finais da Americanas? Jorge Paulo Lemann, né? Acho que todo mundo conhece, e o ninguém mais, ninguém menos que Marcel Teles e o Carlos Alberto da Veiga Sicupira. Beto, acho que grande amigo aqui do Felipe. Você conhece o Beto Sicupira, Felipe? Não, eu conheci pessoal, mas por outros motivos. Ah, entendi. É porque eu não conheço, eu não tenho acesso. O mercado chama ele de Beto. De Beto, exato. E entre Americanas e o Beto, entre Americanas e o Marcel, entre Americanas e o Jorge Paulo Lemann, tem um monte de empresa offshore. Você está uma delas aqui, ó. Olha o nome dessa empresa aqui, ó. Santa Marcelina Investments and Arbitrage Limited. Mas tem umas outras santas aí, tem umas santas aí que eu nem conhecia. Santa Venerina Investments and Arbitrage Limited. E outras empresas, e o pessoal é bastante religioso, inclusive. A Silvia está só perguntando a fonte da informação. A gente está sempre olhando aqui os dados consolidados pela Comdinheiro, né? Mas toda essa informação é oriunda do formulário de referência. Então, a informação pública você consegue acessar direto pela CVM também. Exato. O que acontece? Os dados no Brasil, eles são centralizados, dados de estrutura societária, de empresas de capital aberto, esses dados estão na CVM. Mas qual que é o problema? Qual que é o porém? É você conseguir pegar toda essa maçaroca de dados e conseguir fazer inferências. Vou dar um exemplo simples. A gente viu que
a Santa Marcelina e a Santa Venerina são duas offshores que têm participação indireta na Americanas. Mas outra pergunta que seria interessante é, será que essa Santa Marcelina e Santa Venerina, será que elas têm participação, essas offshores, elas têm participação em outras empresas relevantes ou outras empresas listadas? Aí que está a beleza da coisa de você ter um Big Data, porque você coloca todas as informações no repositório e aí começa a extrair informações. Tem ou não tem umas estruturas assim mais criativas? Você lembra das estruturas do Grupo EBX que caíam na Centennial Asset Participações? Não lembro, Felipe. Fala mais então. Não, porque... você tinha... Não estou falando... Por favor, pessoal, não me levem a mal, não estou falando nada relativo à pessoa. Mas o fato é que dentro, o Grupo EBX era a holding que centralizava as ações do Eike Batista. E, na época, um dos diretores do Grupo EBX era o próprio filho dele, né? Isso você conseguia capturar no formulário de referência, mas não era uma informação divulgada abertamente. É o tipo de informação que é importante ir atrás. Você pode optar em investir na empresa ou não, que você não pode investir sem saber. Exato. E a informação, ela está prontamente disponível. É claro que você entrar na CVM e ficar olhando empresa por empresa, vai dar um trabalhão. E muitas vezes você não vai ter tempo nem paciência para fazer isso. Por isso que tem gente que aglutina essas informações e a partir disso consegue extrair dados. Por exemplo, tem uma empresa de capital aberto no Brasil, empresa de capital aberto, eu vou dizer o nome, M. Dias Branco. Quem que controla a M. Dias Branco, Felipe? É uma família, não é? É uma família, mas qual é o veículo usado por essa família para controlar a M. Dias Branco? Um fundo de investimento. É um fundo de investimento. Qual que é o nome desse fundo de investimento? Agora você forçou um Dibra. Dibra. Dibra, D-I, Dibra. E quantos cotistas tem o Dibra, Felipe? 3 ou 4? Vamos lá. Esse Dibra tem, deixa eu contar aqui quantos cotistas tem. Vamos fazer o seguinte, se vocês entrarem agora na CVM e procurarem o fundo Dibra, faça o seguinte, entra na CVM e veja o fundo Dibra, que você vai conseguir ver qual que é a carteira dele. Então eu estou fazendo isso enquanto estou conversando com vocês, eu estou entrando aqui no Com Dinheiro e vou pegar o fundo Dibra, D-I-B-R-A. Né? Então, esse Dibra tem hoje que eu falo, 30/9. Tudo bem que não é hoje, porque a gente não tem a carteira ainda de outubro. A CVM publica as carteiras dos fundos mensalmente. Então, a gente vai ter lá para o dia 10 de novembro a carteira do dia 31 de outubro. O Dibra tem 9,4 bilhões de reais em M. Dias Branco. 9,4 bilhões de reais em apenas um papel, que é a M. Dias Branco. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quantos cotistas tem esse fundo? Você tem ideia de quantos cotistas tem esse fundo? Não sei quantos cotistas tem, mas o Manuel disse que o acionista majoritário é o Ronaldinho. Eu acho que ele está fazendo aí um trocadilho aí interessante, mas não é isso não. Então, o que acontece é o seguinte, esse fundo, quem está controlando é a família Dias Branco. E essa família Dias Branco tem daí 2, vem Dibra. 3, exato, Dias Branco. Não é pela habilidade no futebol. Não é por conta do Dibre, que eu acho que o colega está falando. E não é Dibre, é drible. Você compreendeu? Então avisa aí o colega, que gosto muito da audiência dele, mas é drible, não é Dibre. E aqui é Dibra. E sabe uma coisa interessante da M. Dias Branco? Os controladores são 3 Marias e 3 Franciscos. Vocês devem estar pensando, o que isso muda na minha vida saber que os donos da M. Dias Branco são 3 Marias e 3 Franciscos? Nada. Mas é interessante saber como você consegue capturar e rastrear essas informações. Então, são 3 Marias. Uma Maria das Graças, outra é Maria Regina, outra é Maria Consuelo. E os Franciscos são 3. Francisco Ivens, Francisco Cláudio e Francisco Marcos. Agora, quem é que manda? Felipe, o que você acha? Quem é que manda nesse fundo?
essa estrutura foi feita para ser equilibrada, não é isso? Na verdade, quem tem o controle, se você somar, é a Maria Consuelo, ela tem 33,17% da companhia, né? E isso se dá via isso se dá via um instrumento fundo. E você tem, os demais são 6,63%. Então, eu já tinha feito essa conta antes, se pegar 6,63 vezes 5, isso aqui, da última vez que eu fiz essa conta, não importa quando eu fiz a conta, sempre tem que dar o mesmo resultado. O que pode mudar são as participações. Dá 33,15%. Então, 5 vezes 6,63 dá exatamente 33,15. E você sabe quanto tem a Maria Consuelo? 33,17. Então, o que acontece? Os 5 irmãos, filhos, eu não sei o que eles são, 2 Marias com 3 Franciscos, mandam menos que uma só Maria. Olhem que interessante isso. Como o tema de hoje são as estruturas societárias complexas, às vezes não tão complexas assim. A gente acabou de mostrar da Americanas, que é uma estrutura societária bem complexa, e agora a gente está vendo outra estrutura societária que consegue acomodar os interesses da família. Então, se você tem ações da M. Dias Branco, saiba que o controle está nessas 6 pessoas, só que dessas 6 pessoas, uma manda mais, ou seja, uma, que é a Maria Consuelo Saraiva, manda mais que Francisco Ives, Francisco Cláudio, Francisco Marcos e as 2 Marias. A gente está aqui falando, o pessoal comentou, que confuso, né? Que estrutura confusa. Imagina que essa é só a abertura de uma estrutura. A gente ainda vai ter que falar aqui sobre as corporations, sobre empresas com controle familiar, sobre empresas com controle de fundo, mas a gente fala disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro, aqui pela BMC News, o programa que fala de assuntos mais sofisticados relacionados ao mercado financeiro. E hoje estamos falando de estruturas societárias. Essas estruturas societárias são muitas vezes criadas por praticamente engenheiros societários. Mas, na verdade, são advogados e contadores. Geralmente advogados. Sim. Advogados e contadores, com o objetivo de minimizar gastos tributários e maximizar controle. Um negócio bem interessante que as pessoas têm que ter em mente é que o empresário ele quer maximizar lucro, claro, quer maximizar resultado, quer maximizar fluxo de caixa, mas ele também tem outra função objetivo. Imagine que eu estivesse lá no solver montando as minhas restrições e as minhas funções objetivo. Não, tudo bem, pode usar Python para otimizar também, tranquilo, tem a biblioteca para isso, mas o fato é que eu também quero, enquanto empresário, maximizar controle, minimizando o investimento. Perfeito. Felipe, você consegue
tecer alguns comentários sobre isso. Estruturas societárias que maximizam o controle com o mínimo de capital investido. Sem dúvida. Uma estrutura que aqui no Brasil é bastante comum é a venda de ações preferenciais. A gente já comentou aqui, fez um programa sobre as classes de ações. Então você vende direito econômico, mas não vende participações nos votos. Outras formas de montar essa estrutura é justamente a pirâmide societária, que nós falamos agora há pouco, que é a estrutura utilizada por lojas americanas, por Ambev e outras empresas do grupo, que justamente compram fatias, 50% mais uma ação, ações do total de cada grupo, e você vai subindo de nível, diminuindo a sua participação econômica, mas mantendo o controle. Ô Felipe, eu acho que você nem era nascido, mas a Lei 6.404, 1976, também conhecida como Lei das SAs, quando ela foi criada, ela permitia um limite de quanto de ações preferenciais na estrutura de capital de uma companhia? 50%? Não, 50% é quando ela foi reformada lá por volta de 2001 e 2002. Quando a Lei 6.404 de 1976 foi criada... Em 76 eu não era nascido ainda. Então, Felipe, em 1976, essa Lei 6.404, ela permitia que o máximo de preferenciais que uma empresa poderia emitir seria de 2/3. Felipe, tenta me explicar se uma empresa tem, no máximo, 2/3 de preferenciais, hoje é 50%, mas na época, quando a lei foi criada, era 2/3, quanto que o controlador poderia ter de mínimo de capital e aí controlar a companhia? Ela poderia controlar a companhia com 15%, 16%. Metade de um terço. Metade de um terço, 1/6 da companhia. Então pensem comigo, pessoal, vocês que estão nos acompanhando. Então vamos fazer umas contas rápidas aqui. Em 1976 foi criada a Lei 6.404. E essa Lei 6.404 também tem um apelido de quê, Felipe? Qual que é o apelido? Lei das SAs. Lei das SAs. E nessa Lei das SAs, na primeira versão, o máximo de preferencial que uma companhia poderia ter era de 2/3. Mas para mandar na empresa, eu não preciso ter nenhuma ação preferencial. Basta que eu tenha metade mais uma das ações ordinárias. Metade mais uma das ações ordinárias. Se a empresa trabalhar com o máximo de preferenciais, que são 2/3, sobra 1/3 por ordinária. Então, se eu tiver metade de 1/3 mais um, que dá aproximadamente 17%, dá até menos 17%, se eu tivesse 17% do capital de uma companhia, só que esse 17% do capital da companhia corresponder a metade mais uma das ordinárias, eu mando na empresa, ou seja, eu maximizo o controle, minimizando investimento. E é por esse motivo que muitas das estatais ou empresas de economia mista que hoje estão presentes na Bolsa têm preferenciais. Por quê? Porque ela foi criada num ambiente que o objetivo não era apenas maximizar resultado, era antes de mais nada maximizar controle com um mínimo de investimento. Por isso que hoje você tem... Por que tem Unit? Por que você tem Unit? Porque todo mundo sabe que é Unit, né? Que é aquele pacotinho que tem tantas ordinárias e mais outra quantidade de preferenciais. Possivelmente essas empresas que têm Units talvez tenham um trabalho que não seria fácil ou possível de desfazer das PNs por conta de razões históricas. E aí você cria a Unit, né, que é um pedacinho, que é uma proporção de ações ordinárias e uma proporção de ações preferenciais. Perfeito. Agora, tudo isso que a gente está falando compõe um universo, né, de estruturas societárias. Mas antes de você pensar o fragmento da estrutura, é fato que você tem um conceito anterior quando planeja a composição acionária. Então você tem casos, eu tinha comentado logo antes do intervalo, você tem os casos das corporations. O que são corporations? São empresas que têm o seu capital essencialmente pulverizado. Você não tem nenhum controlador comandando a empresa. Essa é uma estrutura de capital muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem também estruturas com controlador bem definido. Então, aqui no Brasil, essa é a estrutura mais presente, em que você tem pelo menos uma família, um grupo de empresários com 50% da companhia ou algum acordo de acionista que garanta esse controle completo.
Mas não só isso, existem estruturas que fogem um pouco a essa regra dual entre ser uma corporation ou uma empresa com controlador definido, que envolvem a participação de outros players de mercado. Usualmente empresas que tenham participações de private equity ou de grupos de investidores profissionais, né? E isso muda também a característica de gestão, né? Porque quando você tem um controlador e uma série de minoritários, o conflito é muito mais duro. Né? Falando em conflito, Felipe, dá para dizer que em corporations, em que não há a figura do controlador, né? Quando você pensa, vamos supor, você pensa no Itaú, você já sabe quais são as famílias controladoras, o que estão lá no controle compartilhado. Quando você fala da Cyrela, o que vem à sua mente? Não? Acho que vem à mente o Eli Horn, e assim por diante. A minha pergunta é, em empresas em que não tem um controlador bem definido, fica mais fácil para os diretores deitarem e rolarem em termos de remuneração? Sem dúvida. O conflito, o chamado conflito de agência, migra de figura. Você tem um controlador e vários minoritários, você tem um controlador muito mais forte do que os minoritários. Então, um cabo de guerra com um perdedor claro. Quando você tem só, numa estrutura de corporation, só os diretores mandando na companhia e não tem ninguém para vigiar, o conflito de agência continua, só muda de figuras. Aí agora vai ser a diretoria que vive dentro da empresa contra você, investidor de bolsa, que eventualmente passa na frente da sede. Ô Felipe, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Silvia Torres. A estrutura sempre vai ser através de holding ou offshore? Não. Tem uma estrutura de controle muito comum que é via FIP. Felipe, você sabe dizer por que uma empresa pré-IPO colocaria a empresa embaixo de um FIP? Específica? Montar toda a sua estrutura ou não? Eu quero abrir o capital da minha empresa. Então eu detenho as ações de uma empresa chamada XPTO SA, e quero abrir o capital dela. Só que eu quero abrir o capital daqui, eu já sei que eu vou abrir, mas não vou abrir agora não. Por que eu colocaria? Porque eu me tornaria sócio de um FIP e o FIP compraria as ações da XPTO. Você sabe, tem alguma ideia? Para represar o lucro da operação de venda? Porque é mais simples que isso. Eu vou explicar o que acontece. Se eu, Rafael, vendo uma empresa e vou ter um ganho de capital, o ganho de capital ele é tributado de 15% a 22,5% de acordo com o quanto eu ganho. Então, vamos supor, vendi a empresa por R$1 bilhão com ganho de capital de R$1 bilhão. Eu vou pagar sobre esse bilhão por volta de 22,5% de imposto de renda. Se eu fosse você que está assistindo o canal da BMC, tem uma empresa, vai querer vender por R$1 bilhão, assista o que eu estou te falando, hein? Porque você vai economizar uma grana. De novo, se você vai vender a sua empresa e você, na física, é dono da companhia, quando você vende suas ações, você tem o ganho de capital, e esse ganho de capital é tributado entre 15% a 22,5%. Por outro lado, se você é dono dessa empresa, você sabe que um dia você vai vender, e vai vender por uma bala, o que você tem que fazer antes? Você colocaria como controlador da empresa um fundo de investimento em participações. Você está entendendo? Então, o dono seria o FIP. E você passaria a ser cotista do FIP. Porque, Felipe, qual que é o ganho, quanto que é o imposto que eu pago se pela valorização das cotas do FIP? Se eu vender as cotas do FIP? 15%. Agora, eu acabo de economizar quantos por cento nessa brincadeira? 7,5%. Tem muita... Mas o quê? Se você fizer essa manobra no ano de venda da empresa, eu desconfio que o fisco não vai ficar feliz. Não, o fisco vai ficar feliz. O fisco vai ficar feliz porque ele vai te pegar e vai te autuar. E aí o fisco vai ficar muito feliz de você fazendo isso, porque ele vai pegar e vai te atuar. Eu conheço gente, não conheço gente, mas tem casos da empresa que fez isso e o fisco pegou e a autuação assim, a autuação de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, porque a autuação depende, a multa vai ter de acordo com o valor que você vendeu a companhia e não pagou imposto. Então você vai ter pago, vamos supor, 22,5%
e aí pagou 15. Você vai pagar 3 vezes a diferença. Você vai pagar uma bala de... Você vai pagar uma bala de imposto porque você foi guloso, você compreendeu? Cara, paga os 22. Agora, você quis fazer uma manobra logo antes, o fisco pega. Eu só estou respondendo aqui uma dúvida da... Qual que é o nome mesmo da pessoa aqui? Silvia. E ela perguntou, a estrutura sempre vai ser através de holdings ou offshores? Não. Uma estrutura bastante comum para controlar e ter participações e outras empresas é via FIP. Então, toda vez que você escutar alguma coisa assim, o private equity tal tem uma participação da empresa. Então, pega o caso da Pets. Qual que era o nome do private equity que era dono lá da Pets? Não lembro. Eu também não, mas eu já vou lembrar. Então, o que acontece? Era o mesmo private equity que tinha colocado dinheiro no Indusval. Aí no Indusval ele não ficou muito feliz. Então, essas estruturas de private equity, o veículo usado por private equity para comprar participações é o FIP. Então você pode colocar aqui as offshores, né? Você pode colocar os FIPs também como um grande veículo de compra de participação. O que é esse tal de private equity? Explica para o pessoal para que serve um private equity e quando ele é usado na estrutura de financiamento de uma empresa. Bom, eu iria chamar aqui, e eu vou chamar, o gestor de um grande fundo de private equity. Ele só está vendo as regras internas da gestora que ele trabalha para vir tirar aqui as nossas dúvidas. Então, a gente vai trazer aqui para a bancada, um especialista em private equity. Só que enquanto esse especialista não chega, eu vou dar aqui os meus pitacos. Então, só lembrando, o private equity que investia na Pets era um private equity com investimento do Warburg Pincus. Era esse mesmo Warburg Pincus que tinha participação lá no Indusval e não ficou muito feliz com isso. Mas enfim, então o private equity é um investimento privado em companhias que não estão mais em early stage. Elas não são mais... Stage, Rafael? Ela não é uma iniciante, você compreendeu? Ela não é uma iniciante. Então, você pega o caso de uma Calunga. A Calunga é uma empresa razoável, muito consolidada aqui no mercado que ela atua. Então, ela não está no estágio inicial. E vamos supor que ela precise de capital para expandir e ela ainda não se sinta preparada para ir para a bolsa, ou ela não quer ir para a bolsa. Então, ela pode receber aporte de um private equity. Então, o private equity, ele se contrapõe um pouco em relação ao tamanho do cheque a uma empresa, sabe aquelas startups que recebem o dinheiro inicial? Sim. Aquele dinheiro inicial realmente ele é feito por angel investors, né? É aquele investidor anjo que dá aquele primeiro fôlego, aquele primeiro gás para a empresa crescer. A empresa cresceu um pouquinho mais, ela recebe um aporte digamos assim, de um venture capital, que é um investimento de muito risco, que essa companhia que já deu uma engrenadinha, está crescendo, ela não tem porte ainda para receber grana de private equity. Você tem ideia, Felipe, quanto que é um cheque pequeno para uma empresa de private equity colocar numa companhia? Sei. Fala aí o número. Um cheque pequeno é 100 milhões de reais. 10, 20 milhões de dólares. Esses caras de private não pensam em real. Não, pensa tá bom? Não, esse cara não pensa em real. Toda vez que ele fala 10 milhões, 20 milhões, é de doleta, você compreendeu? E por quê? Porque esse cara está fazendo... Imagine o seguinte, ele tem lá um FIP com 1 bilhão de reais ou 2 bilhões de reais para investir. Se ele começar a fazer cheque pequeno, de dinheiro miúdo, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, isso aí, ele não vai ter braço para ficar controlando as companhias que ele fez os investimentos. Por isso que na época que tinha grande liquidez de mercado, um monte de porcaria de empresa captou e logo em seguida quebrou, porque estava dinheiro sobrando e eu já escutei várias vezes isso. Olha, aqui o nosso cheque mínimo é 20 milhões de dólares, nosso cheque aqui mínimo é 30 milhões de dólares, não me traga projeto que você precisa ninharia 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, que isso aí a gente não nos interessa. A gente não gasta tempo com esse tipo de detalhe.
Exato. Pessoal, a liquidez que tinha no mundo até bem pouco tempo era um negócio assim tremendo. Vide os IPOs recentes de 2020 para cá, com preços, com valores exorbitantes, e a companhia caiu. Felipe, a companhia que fez a IPO mais recentemente, eu não vou falar o nome dela, caiu quanto em relação ao pico? Essas companhias que abriram capital 20, 21, 22. 50%, 60%. 95%. Tem companhia que abriu capital na B3 e o preço hoje é menos de 5% do preço dela quando ela atingiu o pico. Como que você explica isso? Você compreendeu? Porque a empresa não valia aquilo. Você tinha um mercado. A empresa nunca gerou caixa. Várias empresas nunca geraram caixa e continuam queimando caixa. Uma vez escutei de um conhecido meu que várias empresas dessa eram avaliadas em múltiplo de cash burn. Não é múltiplo de geração de caixa. Explica aí para os nossos ouvintes, para quem não sabe o que é cash burn. Cash burn, a tradução livre aqui, é queima de caixa. Então, a empresa tem a tese de que para ela crescer rápido, ela precisa fazer investimentos. E esse investimento consome caixa. E ela não consegue gerar caixa na mesma velocidade. Então, ela vai puxando esses aportes e queimando esse caixa para rodadas futuras, para tentar aumentar o seu valor, né? E isso geralmente é feito de maneira... Isso é mal visto pelo mercado. Mas nessa época de excesso de liquidez, virou até múltiplo, né? Quando você recebia um aporte, N vezes o quanto de caixa você consegue queimar em um ano. E imagine a coragem. Não, acho que não é nem coragem. A questão é o seguinte, é que o investidor tem tanta grana e não tem mais onde enfiar o dinheiro. Esse é um problema que os investidores tinham. Não temos onde enfiar dinheiro. Por isso que vários projetos porcaria receberam aportes. Por isso que você tem um monte de meme em estoque, que a empresa nunca gerou caixa, não vai gerar caixa, vai ser difícil ela conseguir. Mas tinha gente para investir, por que não vender e abrir o capital na B3? Agora, você falou do tamanho de um investimento de private equity. Você tem ideia de quais são quais acho que você conseguiria chutar? Quais são os 2 maiores investimentos da BNDES Participações e o volume financeiro que esses 2 investimentos geram hoje? Não responda ainda. Vamos para um pequeno intervalo, você responde na volta. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq
e S&P 500, e commodities, como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Pessoal, estamos aqui de volta para o nosso último bloco aqui do programa Você com Dinheiro da BMC News. Estou conversando aqui com meu colega de bancada, Felipe Ferreira, sobre estruturas societárias, das mais simples às mais complicadas. A gente mostrou aqui, agora há pouco, a estrutura societária das lojas americanas, com várias offshores, até chegar no Jorge Paulo Lemann, no Beto Sicupira, até chegar no terceiro sócio, Marcel Telles. No Marcel Telles. Beleza. E aí, em seguida, o Felipe fez uma pergunta para mim capciosa. Qual é a maior participação que o BNDES tem em termos de valor? Pô, Felipe, essa eu sei. Essa até eu sei a resposta. Diga. O dono da holding chama-se Josely. Acertei? Quase. Por quê? Você esqueceu que o BNDES Participações tem participações na Petrobras também. Então, eu errei. Essa deve ser... A que eu respondi foi a segunda. Então, fala aí para mim sobre as participações que a BNDES Participações possui. A maior participação que o BNDES Participações tem é justamente em Petrobras, mais de 30 bilhões de reais. Né? Seguido pela própria JBS, que são... mais 15 bilhões de reais aproximadamente. Então, a gente estava conversando sobre Private Equity, só as duas maiores posições de BNDES Participações seriam capazes de montar um fundo de Private Equity de mais de 40 bilhões de reais, próximo aos 50 bilhões de reais ou 10 bilhões de dólares. Dá para montar um fundinho bastante razoável. Ô Felipe, essa informação da Petrobras foi passada no dia 19 de 10 de 2022. Recente. Muito recente. E a informação da JBS... você não tinha falado de JBS ainda, né? Tinha falado. Sim, tá. JBS é do dia 22 de 9 de 2022. Então, a gente está falando aqui de informações fresquinhas. E aí você me disse qual era o valor mesmo da participação no dia da participação do BNDES no Petrobras? De quanto? Uns 30 bi. De reais. Uns 30 bilhões de reais. E da JBS uns 15. Sem somar os dois, dão 45 bilhões de reais. E você consegue dar mais detalhes? O BNDES tem ações ordinárias ou preferenciais da Petrobras? Boa pergunta. Ela tem preferenciais. Tem um preferencial. E a BNDES Participações tem quais ações da JBS? Ordinárias, porque ela só tem ordinárias. Beleza. E a BNDES Participações tem Copel? Tem Copel, tem Energisa, tem várias empresas de infraestrutura. Esse é um ponto importante, porque muita gente acha que o Banco de Desenvolvimento BNDES só financia projetos através de financiamento. Parece o caminho mais comum. Mas uma coisa que eu gosto de dizer para os meus alunos, olha, a diferença de dívida e sociedade não é binária, não é dívida é uma coisa, sociedade é outra, não, isso é um espectro. Né? E especialmente para projetos iniciais, não faz muito sentido colocar dinheiro via financiamento tradicional. Se a empresa for pequena. Se a empresa for pequena, ou então se ela... Por exemplo, no caso da JBS, a empresa já não era pequena, mas era uma empresa com potencial de crescimento. Pensem comigo, se você tem uma empresa com potencial de crescimento muito alto, mas um risco grande de quebrar, e você empresta dinheiro para ela, e a empresa quebra, você perde tudo. Se a empresa explode, cresce pra caramba, você ganha os juros. Né? Por outro lado, se você é sócio e a empresa quebra, você perde tudo. Mas se a empresa se desenvolve, ela vai super bem, você ganha junto com o boom. Né? Então, é muito comum que para empresas mais jovens ou em fase de crescimento, o financiador não entre com um financiamento tradicional, mas faça aportes. Então, o BNDES tem esse braço de participações que se assemelha muito justamente a um fundo de private equity. Beleza. Só para vocês terem uma ideia, eu estou olhando aqui que o BNDES tem participações na Energisa, tem participações na Embraer, na Companhia Energética de Minas Gerais, na Oceana, na AES, na Iguá e por aí vai. A carteira de investimentos do BNDES é muito grande. Ô Felipe, você acha que essa carteira de investimentos do BNDES vai aumentar ou vai diminuir? Eu acho que vai aumentar.
Por quê, Felipe? Eu acho que vai aumentar. Eu acho que tem muito espaço de investimento no Brasil. E a gente tem formas privadas e públicas de fazer esse investimento. E o que a gente tem de sinalização para próximos anos é uma tendência de maior Estado. Então, natural que se use o BNDES como veículo. Antes usar o BNDES do que comprar a empresa via Estado, né? Pelo menos o BNDES tem um nível de independência. E me fala uma coisa, Felipe, pelo que você está olhando aí na Bolsa, como é que está o preço das estatais? Controladas pelo governo federal. Vamos fazer aqui um comparativo? Não sei se você consegue entrar rapidinho e me ver o seguinte. Como está a Sabesp e como está a Petrobras? Por que a Sabesp e a Petrobras? Porque a Sabesp, quem que controla a Sabesp, Felipe? O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo. É uma companhia privatizável? Essa é uma grande dúvida, porque é um monopólio natural, né? Então dá para privatizar, a empresa já tem ações na Bolsa, então você poderia simplesmente fazer um follow-on, até mais fácil de privatizar. O problema é que existe uma discussão sobre privatizar ou não saneamento básico, né? Mas uma das maiores empresas de saneamento do Brasil privadas é o grupo AEGEA. Não sei se o pessoal já ouviu falar. Depois dá uma buscada na AEGEA e veja os níveis operacionais da AEGEA. Faz uma conta simples. Gasto com funcionário sobre receita. Depois pega outra empresa estatal, controlada pelo Estado do mesmo setor, estou falando aqui de saneamento, por exemplo, água e saneamento, e vê quanto que essa empresa estatal gasta de folha como percentual da receita. Tente fazer esse experimento. O que eu vou fazer agora é olhar quem são os principais acionistas da Sabesp. Vamos ver aqui. Qual que é o ticker da Sabesp mesmo, Felipe? Ticker da Sabesp? SBSP3. Vamos lá. SBSP3. Beleza. Então, o governo do estado de São Paulo, a Sabesp é uma companhia que só tem ações ordinárias, e o governo do estado de São Paulo tem 50,25% do capital da Sabesp. A Sabesp, a mercado, vale quanto? Tem alguma ideia do último valor da Sabesp, Felipe? Não. Eu também não. Mas SBSP3, estou entrando aqui no Condinheiro, enquanto eu falo com vocês... Eu chutaria, sei lá. Você chutaria quanto, Felipe? Uns 30, 40 bis. Você está olhando o número ou você... Um palpite. Vamos ver aqui. Eu chutaria, vou dar um chute aqui, 40 bi 690 milhões de reais. Bom palpite. Bom palpite. Então pensa o seguinte, a Sabesp a mercado, valia, vamos supor, fechamento de sexta-feira, 40 bilhões. O governo do estado de São Paulo tem 50,2% do capital dessa companhia. Se essa empresa for vendida, você acha que a mercado ela sai acima ou abaixo de 40 bi? Muito acima. Mas por que, Felipe? Se ela está negociada na Bolsa a 40 bi, por que quando o governo do estado de São Paulo, se ele for vender, e eu acho, bom, não acho nada, mas por que se fosse vendido sairia mais de 40 bi? Não, porque existe toda empresa, a gente já conversou sobre isso, tem um prêmio de mercado por ser estatal, né? Você tem um risco de troca de controle, assim por diante. Então, existe um desconto no valor de mercado de qualquer empresa que tenha participação estatal. Então, quando você vai a mercado para se desfazer dessa participação, o mercado retrocede aquele prêmio e o valor de mercado aumenta naturalmente. Então, a questão é o seguinte, uma coisa é você comprar uma participação minoritária, outra coisa é você comprar o controle da companhia. Você comprando uma participação minoritária, você não consegue mandar embora nem o estagiário. Tô certo ou tô errado, Felipe? Toda razão. Agora, você pega o Elon Musk, foi lá e comprou o Twitter. Lá numa tacada só, já muda a pia. Uma coisa que ele queria uma pia dele, ele foi levando a pia e mandou um monte de diretor embora. Mas para você fazer esse tipo de mudança mais radical na companhia, só dá com um jeito. Você tem que comprar o quê? Controle. Então, se a Sabesp está negociando, vale 40 bi, isso preço de bolsa,
Se ela for privatizada, o preço que ela vai atingir tem que ser muito maior que 40. Imagina o filé mignon que é explorar saneamento aqui em São Paulo. Qual que é a incerteza que você tem em relação à receita, Felipe, num business de saneamento? Nenhuma. Aí o ponto central é justamente que, nesse caso, você precisa impor uma regulação, né? Porque água, todo mundo vai querer comprar sempre, né? Eu tenho um conhecido que é banker. Ele é banker, então ele atende essas empresas de capital privado na área de saneamento. Ele falou o seguinte, que uma das empresas que ele atende, uma das primeiras medidas que foram tomadas para redução de custo é renegociar a energia elétrica. Por quê? Porque você tem o mercado livre e você tem o mercado cativo. Então imagina o gasto que uma empresa de saneamento tem com energia elétrica e estava no mercado cativo. Ele simplesmente foi para o mercado livre e foi bater na porta de quem fornecia energia mais barata. Só aí já deu uma economia para a companhia assim, gigantesca. Agora, você não precisa ter o QI do Goethe para perceber que se você gasta muita energia, você teria que ir para o mercado livre. Isso é Pareto básico, né? Mas muitas vezes, quando você está dentro de uma gestão, você tem você é consumido pelas operacionalidades de todos os dias, né? Então, mesmo que você, mesmo não sendo uma empresa estatal, a troca de controle gera tipo o time de futebol quando troca o técnico. Você gera oportunidades simplesmente pela troca de olhos. Ô Felipe, você conseguiu dar uma olhada na Sabesp? Defina uma olhada. Eu dei uma olhada aqui no preço da Sabesp, está variando pouco, está variando 0,2. Então, andando de lado. Está andando de lado. Mas isso significa que o mercado não está prevendo uma privatização? Não, talvez já tivesse no preço que quem ia ganhar a eleição ganhou, então não temos novidades. O que é bastante emblemático, aí sim, o que é bastante emblemático é a Petro 4 caindo... Quanto, Felipe? Tá caindo 8 e pouquinho. Na minha conta aqui está caindo 9,8. 9 pontos, Na minha conta aqui está caindo, 9,8. Ô Felipe, agora eu queria que você falasse também de outro aspecto. A gente estava falando lá de private equity, a gente falou do fundo Dibra, né? O pessoal aqui está brincando que é o do... Como é que é? É do Ronaldinho, é isso? Ronaldinho, é isso mesmo. Ronaldinho, lá do Dibre, mas é Dibra. Tem empresa de private equity comprando empresa de bolsa? Sem sombra de dúvidas. Mas por quê? Ela não deveria estar comprando empresa de private equity, não deveria estar colocando dinheiro em empresa de capital fechado? Empresa de private equity compra o que tiver barato, né? Se você tem um cenário de mercado de distorções de preço, e não só distorções de preço, com oportunidades de ganho pelo ajuste, pela reorganização da gestão, o private equity vai atrás. Ou seja... Depois a gente vai fazer um estudo e a gente vai divulgar nas nossas redes sociais as participações que os private equities adquiriram nesses últimos meses de empresas de capital aberto. Porque a gente esperaria que uma empresa de private equity comprasse os papéis de empresa de capital fechado. Para ele entrar na empresa que já tem capital aberto, eles enxergam uma oportunidade tremenda. Você não acha, Felipe? Sem sombra de dúvidas. E aí é até interessante para quem está sem investidor acompanhar esses movimentos e eventualmente surfar a onda em conjunto, né? A questão é o seguinte, Felipe, não sei se dá para fazer isso, porque o private equity entrou primeiro, aí agora você viu que o private equity entrou, aí você vai entrar também. Até aí, beleza. O duro é quando o private equity sair, porque imagine a pressão vendedora que uma posição grande sendo vendida faz, né? Imagine um cara muito grande vendendo, o que vai acontecer com o preço do papel? Se você acha que um private equity que entra em uma empresa de capital aberto, quando sair, ele vai sair de uma vez? Ele vai lá no home broker, coloca uma ordem lá, vender 10 milhões de papéis, 10 bilhões de papéis. Eu acho que ele vai fazer isso. Não vai fazer isso não, Felipe? Eu desconfio que não. Eu desconfio que tenha algoritmos na plataforma aqui da Nelogic, que você der uma ordem dessa, ele fraciona a ordem. Não faz isso não? Ou ele paga uma corretora para fazer isso? Uma estrutura dessa, provavelmente você vai organizar um market dealer para colocar fragmentado ao mercado
e, preferencialmente, negociar com os compradores em balcão à venda. Você não vai colocar uma ordem de 10 bilhões de papéis a mercado em home broker nenhum. É verdade, Felipe. Existe o serviço que alguns bancos... Essa é a parte de investment banking, certo? Ele te ajuda a sair de uma posição, certo? Sem sombra de dúvidas. Muito bem, Felipe. Estamos chegando aqui basicamente aqui no final do nosso programa e, como sempre, a gente sempre traz aqui ideias de fundos com nomes peculiares. Felipe, você fala primeiro o seu. Antes de falar o meu, eu não vou deixar de pedir o seu like. A gente está com uma audiência super bacana hoje. Deixe o seu joinha aí, que você que está assistindo a gente pelo YouTube. É sempre muito importante para a gente a valorização do nosso trabalho e o reconhecimento de que o programa está sendo bem conduzido. Então deixe o seu like aí no YouTube. E o meu fundo de hoje é o Pinguim FIA. Pinguim FIA é um fundo simpático. É um fundo simpático. O meu fundo, eu vou usar suas palavras que você usou nos últimos 30 segundos. O fundo de hoje é o super bacana, multimercado, fundo de investimento, crédito privado e investimento no exterior. Podem dar uma gugada. Existe. Aí agora vocês vão decidir se o nome mais curioso é o que mesmo? Pinguim FIA ou um fundo cujo nome é super bacana, multimercado, crédito privado, investimento no exterior. Pessoal, deixem depois nos comentários a sua preferência em nome de fundo e nós ficamos por aqui com mais um Você com Dinheiro. Até amanhã. Até amanhã.